Legal. Eu nem te interrompi justamente porque eu acredito que é uma história se conecta à outra, né? Não daria pra gente falar até o fim da outra formação sem conectar também com o início da seguinte, pelo Sim. que a linha do tempo é muito colada ali, né? E até ia te perguntar sobre uma coisa que você havia comentado antes, que mostra como esse rompimento foi tumultuado. Essa entrevista do jornal O Povo que você comenta, eu me recordo da gente até ter repercutido na imprensa e tudo mais, de você ter dito que a banda entraria em hiato e os outros integrantes, pelo menos um dos outros integrantes, deu entrevista para o mesmo veículo dizendo que discordava, que não iria entrar em hiato. Então, é um reflexo de uma... Tava confuso, né? Sim. Tanto é que depois a gente descobriu, com todos os desdobramentos, né, o que havia acontecido, por que havia acontecido e tudo mais. Mas naquele momento em que você dá aquela entrevista, quando você diz que a banda iria entrar em ato, aquilo já estava decidido? E por que o outro integrante disse que não estava decidido, no fim das contas? Você consegue se lembrar mais ou menos de qual momento da linha do tempo isso ocorreu? Talvez uma coisa que eu estou tentando saber se isso foi uma coisa que estava em comum acordo e ele depois entrou nessa história dizendo que não era verdade. Ah, sim. Não, exatamente. Eu estava propondo essa mediação pra gente se entender, né? Porque eu já estava vendo ali, assim, os caras ensaiando junto e querendo forçar a barra para continuar. Esqueci de mencionar um dado importante, mas eu cheguei a fazer um show em Portugal, em junho, um show solo. Eu volto para Fortaleza e na semana tem show dos Selvagens à Procura de Lei na sexta-feira. E, cara, eu sou o cara que assino todos os contratos, eu sou o dono da marca, eu que cuido de tudo isso. E era um verdadeiro se colar, colou, sabe? Então tudo isso aconteceu. E antes da mediação, assim, a mediação foram 2 partes, então aconteceu meio que no meio, assim, sabe? E na segunda mediação os caras afirmam, e isso tudo tá gravado por vídeo e tal, né? Afirmam categoricamente que não, a gente vai continuar sem o Gabriel. Então, por tudo isso, eu tive que ser muito firme no meu lugar de liderança da banda, do cara que criou a banda. Gente, a banda vai entrar em ato, ponto final, cara. Não tem essa de continuar a banda sem mim, sem o criador, né? Mas, obviamente, né, que os caras tinham outras ideias, outros planos. Só que acabou acontecendo do jeito que eu tava falando. A banda vai entrar em ato. Lá no futuro, se for de voltar, a gente volta com outra formação. Que é o que tá acontecendo agora, né? Mas não importa muito, assim, exatamente falar, dar uma opinião, né, cara? A opinião é opinião, mas, assim, o que importa é... Acho que os fatos são muito sólidos, assim, né? Então acho que é mais nesse sentido, assim, cara. Tivemos essa situação de um rompimento que houve até uma discussão pública com relação a isso, mas, enfim, rompidos, né? Houve alguma espécie de arrependimento com relação a como a situação foi conduzida? Você acredita que talvez poderia ter sido de uma forma diferente do seu lado ou do lado do grupo, você incluso? Algo poderia ter sido diferente na condução dessa situação? Eu fiquei muito doído. Eu também sou fã da banda, por assim dizer, sabe? Eu sei me colocar no lugar do fã. Então é muito doloroso ver a banda sem conseguir ter uma direção, né? A maneira mais bonita de ter sido feita era todo mundo, obviamente, entrar em consenso e a banda soltar uma nota e tal, né? Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Infelizmente mesmo. Então, quando chega numa situação dessa, em que a galera tenta dar um motim, digamos assim, né, cara? O que você pode fazer? Você tem mais é que resgatar a sua liderança, ser firme, que foi a escolha que eu decidi tomar, e conduzir. Dito isso, assim, cara, eu tô em paz comigo mesmo, eu nunca desejei nada de ruim, espero que eles alcancem os sonhos comerciais que eles têm com a música, mas realmente são questões que existe a banda, existe um PJ, os caras também estão num imbróglio grande com relação a esse PJ, o ponto que está na justiça diz respeito a apenas isso. Eu estou sendo, por exemplo, impedido de receber os meus royalties, é porque eu vou entrar num papo meio burocrático que as pessoas talvez não entendam, né? Mas, enfim, existem algumas maneiras, a maneira como vai caindo o dinheiro de um disco, assim, né? Então tem os royalties do disco, que facilmente era possível dividir para os 4, né? Quando a gente tem Selvagens à Procura de Lei, Roberta Campos. Metade.
Aí você bota lá no site que tá aqui, Roberta, tu tem a liberdade de dar abaixo no teu 50% quando você quiser. E faz tempo que eu solicito isso a eles, porque eles pegaram todas as senhas, o e-mail, tudo. E os caras, por birra, realmente não dão. Então, tipo assim, mexe na minha liberdade de usar a grana do jeito que eu quero, né? Isso diz respeito à edição musical das canções, aos royalties. Mas, assim, eu sei que o tempo vai trazer essas resoluções, né? É questão de confiar que o tempo vai resolver as coisas, de que agora é um momento ainda delicado e tal, mas eu sei que aos pouquinhos vai se resolvendo. O mais importante e genuíno já tá comigo, que é, tipo assim, continuar a banda pelos motivos certos, né, que é a música. Então isso já me alegra demais, sabe, cara, assim, de poder estar lançando agora pra recomeçar e tô, assim, doido pra botar as outras canções no ar, assim, também. Já tô ensaiando com a nova formação, aí, putz, show só em maio. Caraca, quando é que a galera... Parece que tem 3 anos até ter o primeiro show, né? Sim, mas só uma dúvida. Diga. No caso, então, não há nenhum impedimento para você seguir como o Selvagens da Procura de Lei. Você pode seguir com a banda normalmente, usando o nome normalmente, não existe nenhum impedimento nesse sentido, Não, correto? nenhum. Exatamente. Entendi. E vamos falar dessa nova fase agora também, né? Eu queria saber como você chegou em cada um desses integrantes, né? Se você já conhecia eles antes, se foram músicos que você conheceu agora nesse processo de reformulação. Cara, eu já conhecia, obviamente, o Matheus Brasil, pra quem me acompanha. O Matheus estava na carreira solo comigo como baterista. Todo mundo vem de bandas, de outras bandas, né? O Matheus vem de uma banda chamada... É engraçado, assim, quando tava o Selvagem começando, apareceu um Capitão Eu, que era uma banda lá de Fortaleza. Pô, Capitão Eu é o próximo Selvagem. E o Matheus já tava ali na banda. Depois ele fez parte do Projeto Rivera, que é uma banda que eu adoro, cara. Adoro. E ele saiu do Rivera, tocava bateria também. E agora assumiu as baquetas dos Selvagens, né? O Matheus produziu o disco junto comigo. A gente meio que se dividiu entre os instrumentos, então a gente foi gravando, produzindo junto, esse novo trabalho dos Selvagens. Depois eu conheci o Plínio. O Plínio eu conheci... A galera de Fortaleza é muito envolvido com a galera da cultura e movimentos sociais e tal. E eu conheci o Plínio numa situação dessa, assim, o que foi muito legal, porque a gente já, de cara, trocou ideia de valores e já batia muito o santo, sabe? E depois a gente foi falar de música. E o Plínio, ele vem de uma banda também, cara, muito, muito foda de Fortaleza, chamada Casa de Velho. Que a banda, eu não sei se acabou, acho que entrou em ato e ninguém falou mais sobre isso, assim. Mas era uma banda formada por ele, pessoas maravilhosas, mas acho que foi criada pelo Plínio, que toca guitarra nos Selvagens agora, e tocava violão no Casa de Velho, e o Matheus, que virou o Matheus fazendo rock. Então ele vem desse projeto chamado Casa de Velho. Projeto Rivera Casa de Velho. E por último tem o Jonas Hill, que tá assumindo os baixos agora. E o Jonas é o cara mais ali perto da minha idade, mais da geração mesmo junto com a minha. Os outros dois são mais novos, assim. Mas, curiosamente, fui ver os primeiros cartazes dos Selvagens em Fortaleza e sempre tinha outra banda lá, Left Inside. A gente topou em festivais tipo Ceará Music, Super Drive, no Orbita Bar, e sempre tinha Selvagens, Left Inside e tal, e o Jonas era vocalista e guitarrista da Left Inside. Então, assim, é uma galera massa que passou pelas mesmas coisas que os Selvagens, e todos muito fãs de Selvagens também, então foi massa. Eu tava bem ansioso pra ensaiar com eles, porque... Na carreira solo, quando eu tocava Selvagens, uma música ou outra que eu trazia pro show, eu ficava com muito medo de soar um cover de mim mesmo, sabe? Mas agora que é Selvagens mesmo, putz. Aí no primeiro ensaio a gente tá brincando que é o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Aí quando a gente foi tocar o Antigo Testamento, porra, como é que vai ser isso? Massa Rara, vamos lá. Aí, porra, rolou bem pra caralho, assim. Vamos lá, Amigos Libertinos, porra, foda. Então, tô muito feliz, assim. Obviamente que eu acho que todas as pessoas que passaram pela banda são insubstituíveis. Eu não pretendo que o Plínio ocupe o lugar do ex-guitarrista, por assim dizer, né? São pessoas diferentes, que tocam de uma maneira diferente, mas que a gente vai tocar as músicas antigas com, cara, muito respeito ao legado da banda e tá muito foda, assim. Tá muito pancada. Massa. O que você acredita que seja o grande diferencial dessa nova composição, dessa nova formação do Selvagens? Nem tanto comparando com anteriores. Eu gostaria de saber o que tem de diferencial até em relação a outros projetos seus, outras bandas que você assistiu. O que você sente assim que é o tchan
da coisa? Cara, o Plínio, ele tem uma coisa assim de tocar guitarra que obviamente a gente vai cair na estrada em breve e a gente vai se afinar muito mais, né? Mas eu já vi assim de cara que é um cara que ele traz um rock psicodélico com ele e uma brasilidade muito foda, assim. Ele vem do Casa de Velho, então ele tocava nylon super bem no Casa de Velho. O instrumento inicial dele é o nylon, mas ele quando pega a guitarra ele já toca com o Catatal do Cidadão Estigado, já tocou com o Di Mello lá em Fortaleza. Então ele tá trazendo um sabor assim pros Selvagens muito massa. Cara, o guitarrista ali realmente era pra ser o Plínio. O Jonas, cara, o Jonas ele toca demais, assim, então... cara, é bizarro, assim, a gente passou... Jonas, tu topa tocar baixo? Porra, Jonas, tu é da guitarra, né? Ele, não, deixa comigo. Passou uma semana, o cara tirou tudo, assim, bicho, bizarramente, assim, sabe? Cara, muito louco. Eu achei incrível, incrível. E fora isso, o Jonas é cantor também, então, assim, apesar de eu estar nessa nova formação à frente de todas as canções, cantando, mas vai ter aquele coro dos Selvagens super bem feito. Já, no primeiro ensaio, o Jonas já tava cantando, caralho, Jonas, que é isso, bicho? Calma, pô. E o Matt, pô, o que dizer do Matt? O cara toca tudo, né? Mas ele no lugar de baterista, que é o instrumento dele, é bizarro, é muito foda, assim, eu tô super feliz. Qual foi a participação de cada integrante nesse álbum? Que você comentou uma coisa que eu não sabia que é interessante, que o Matheus, ele também atuou como produtor, né? Eu queria saber como foi a colaboração de cada um, porque você compôs as músicas, mas a partir de que ponto chega a contribuição deles nesse processo? Cara, o Matheus, eu sou um cara que eu chego com as ideias, cara, escrevi essa música esse fim de semana, bora trabalhar nela. E aí eu chego lá com melodia, letra, ideias de arranjo, muitas referências. Esse é meu jeito de produzir / compor, né? E o Matt, ele já vem com... Ele consegue filtrar tudo que eu tô dizendo e traduzir de maneira muito técnica, assim, que é maravilhoso. Então, acho que a gente já chegou a produzir outros artistas juntos, assim. Eu acho que eu sou mais abstrato, ele é mais técnico e a gente soma muito bem. Tipo, eu adoro fazer direção artística dos discos, né? Todos os discos dos Selvagens eu que batizei, né? Aprendendo a Mentir, o disco 2, que leva o nome da banda, Praieiro, Paraíso Portátil. E agora esse Y, né? Então sempre, cara, esse disco aqui vai ser uma vibe mais rock, cru e tal. E aí o Matt já entendi tudo. Aí já como é que a gente vai gravar essas guitarras? A gente tentou fazer de um jeito muito analógico, que a gente sempre fez, mas aí, pô, não tava soando tão porrada quanto a gente queria. Aí a gente tentou uma abordagem mais moderna, assim, que casou muito, assim. Então o Matt, ele entra nesse lugar de conseguir traduzir o que tá na minha cabeça pra trazer pro mundo real, assim, sabe? E tem uns arranjos maravilhosos e toca tudo, né? Então, ele gravou os baixos do disco, por exemplo, exceto Quando Eu Me Encontrar. E vai ser uma collab entre Selvagens à Procura de Lei e Vivendo do Ócio. É a primeira vez que as duas bandas vão estar juntas realmente numa música inédita e tal, que é uma coisa que os fãs pedem há muito tempo. E aí essa música, sim, tem o Luca tocando baixo, o David na guitarra, já cantando junto comigo. Mas, de uma maneira geral, foi gravado por mim e pelo Matt. Mas teve muitas participações, né? Quando eu me vi sem uma banda, por assim dizer, eu acabei chamando todos os amigos de Fortaleza. Então tem faixas que tem a Naira Costa. Essa primeira faixa, para recomeçar, tem o backing vocals da Di Ferreira, uma cantora maravilhosa de Fortaleza, né? Pra recomeçar, ela tá... meio Pink Floyd, assim. A gente gravou muitos coros no disco, tem muitos vocalistas, tem o Plínio, tem o Jonas, tem... Cara, tá todo mundo ali, sabe? Sei lá, muitos vocalistas, inclusive o Vitinho também, que é vocalista do Projeto Rivera. Foi um encontro bonito ver ele com o Matt de novo. Mas é mais ou menos por aí, cara, que a gente foi fazendo, sabe?